Como aumentar seus resultados com o setup tendência de bandeira é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá! Salve, salve investidor e investidora, traders! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo sobre um setup operacional que eu particularmente gosto muito e eu acredito que pode te ajudar bastante também. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Fábio Chiapparini, eu sou analista CNP e técnico, eu ajudo traders a operar com mais segurança e lucrar com consistência. E não só por meio de setups aí com boas relações risco-retorno, mas principalmente com gestão de risco que funciona, Essa é a chave aí para a gente ganhar dinheiro no dia a dia, sem ficar querendo ficar rico de um dia para o outro, Disso vocês sabem bem, tá? Como eu tenho certeza novamente, que você vai aprender bastante aí nesse vídeo de hoje, e eu faço aqui, de coração para tentar ajudar mesmo. Eu sei que a grande maioria dos traders não ganham dinheiro, porque, por inúmeros motivos, dão all-in, não sabe gerenciar risco, fica trocando de setup, fica comprando sala de sinal, sala de trade aí e não consegue avançar. Então, eu acredito que o meu conteúdo aqui pode te ajudar bastante. Então, me ajuda aí, se inscreve no canal para mais dicas como essa, mais estratégias aí que eu vou colocando aqui. E não esquece de fortalecer nossa amizade aí, deixando aquele like, tá bom? Bom, vamos lá. No vídeo anterior, eu fiz a apresentação aqui do Andrew Aziz, é um investidor canadense, dono de uma gestora de recursos, de um fundo de investimento e operador também, day trader, ele escreveu esse livro aqui também, inclusive, Day Trade, Técnicas, Gestão de Risco, Alocação e Psicologia do Investidor, tá? Então, além dele trazer alguns pontos aí como Price Action, gestão de risco, ferramentas e plataformas, ele cita e detalha muito bem, um livro baratinho, aí acho que foi 80, 100 reais, quais são as suas principais 8 estratégias para operar day trade. Eu estou trazendo uma por uma para vocês aqui. E nesse vídeo de hoje a gente vai ver a número 2, tá? A número 1 eu coloquei já aqui no YouTube, que é o padrão ABCD ou pivô, e a de hoje é a tendência de bandeira, tá? Vamos lá no gráfico então ver como que funciona esse setup, que é um setup que tem uma relação risco-retorno muito boa. Quando você perde um normal, e quando você ganha, você tende a ganhar ali 2, 3, Então não tem problema tomar stop, stop faz parte da profissão trader, da operação de mercado, tá? Então a gente tem que aceitar que eles vêm normalmente, Hoje, por exemplo, eu tomei 2, só que na sequência eu fiz 2 gols aí de placa, E aí acabei saindo com mais de 10% do meu capital hoje, graças a Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a tendência de bandeira para você entender melhor. Vamos lá para o gráfico. Então vamos lá, o que a gente tem, mesma coisa que eu falei do vídeo passado. O que é uma tendência, Quando a gente tem uma tendência de alta, tá? Uma pernada de alta, um recuo, um topo maior do que o anterior e um fundo maior do que o anterior, tá? Então esse topo aqui maior que esse topo, esse fundo maior que esse fundo, isso nos configura aqui uma tendência de alta, tá certo? E o que a gente quer ver? Então só uma rápida revisão aqui, nessa tendência, o que a gente quer ver? Como o preço está subindo, a gente quer ver que nessa pernada inteira, quando o preço sobe, o volume sobe junto, aqui o volume cai junto, o volume sobe, o volume cai. É isso que a gente quer ver, tá? Numa bandeira não é diferente, tá? Então, o que a gente tem na bandeira aqui, tá? Primeiro, a gente tem uma impulsão, tá? Uma pernada forte, e nítida, tem que ser nítido aos seus olhos, que é uma pernada de alta realmente, no caso de uma tendência de alta, tá? Então, pelo menos 2 a 3 candles aí, uma pernada bem forte para cima, com volume disparando para cima, tá? Depois a gente tem aqui ou uma breve correção aqui para depois disparar, ou melhor ainda, tá? Se a gente tiver aqui, melhor ainda, 2 linhas, tá? O que a gente pode traçar, 2 linhas de tendência, conectando os topos e os fundos aqui da retração,
tá? Se a gente tiver esse desenho, esse é o cenário ideal, tá? Então nem sempre a bandeira ela vai apresentar esse cenário ideal. Pode ser uma breve correção também, mas e daí o que a gente tem? A saída da bandeira, né, para cima, tá certo? Isso é um padrão gráfico conhecido aí, que a gente gosta bastante de operar, tá? E o que a gente quer ver aqui, no mesmo sentido da tendência, é que nessa correção o volume esteja caindo, né? Esse é o negócio, tá? Se o volume não estiver caindo, fica esquisito, né? Então nessa correção, vamos supor que aqui embaixo eu estou falando de volume, tá? A gente quer um volume bem grande aqui e na correção um volume diminuindo, tá? Para depois o volume estourar de novo para cima. É isso que a gente quer na bandeira de alta, tá certo? E como que a gente opera a bandeira aqui? Tá? Você pode fazer de duas formas, né? Ou operar de forma conservadora ou operar de forma arrojada, do mesmo jeito do padrão ABCD. E como que a gente adiciona mais segurança? Eu vou falar as duas coisas de uma vez só aqui para ficar mais fácil. O que a gente quer ver para a gente entrar com mais confiança nesse setup acreditando que vai subir, que o mercado vai subir? Bom, primeiro que a gente pode fazer é colocar um Fibo, né, do início da porrada até o fim dela, e se a bandeira vier tocar aqui uma, duas vezes as regiões de Fibonacci, né, de 38,2%, de 50% e não fechar abaixo delas aqui, né, e vier a romper, melhor ainda, né, porque existem as probabilidades de sempre o preço voltar nas regiões de Fibo, né? Então é legal que a gente espere realmente o preço voltar aqui para as regiões de Fibo, tá? E o que mais que a gente pode adicionar para dar um pouquinho mais de segurança para a gente aqui? Pô, se a gente tiver as médias, né, alinhadas ao preço aqui, né? Vamos supor assim, né, as médias alinhadas à bandeira aqui, melhor ainda se as médias servirem de suporte para retração, né, ou até uma VWAP, por exemplo, né, se você gosta de utilizar o VWAP, se a VWAP servir de suporte junto com as retrações de Fibo, a gente entra com muito mais segurança daqui para cima, não é verdade? E como que a gente colocaria alvos aqui para operar a bandeira, tá? O alvo que eu acho mais interessante para se operar bandeiras, é o seguinte, pô, a gente tem essa pancada de alta, né? A gente simplesmente copia e cola ela. Deixa eu tirar esse Fibo aqui que tá me atrapalhando. A gente simplesmente cola ela, né? E pega do ponto mínimo aqui da retração o mastro, né, daqui para cima. Então esse é o nosso alvo aqui da bandeira, tá? Ou você pode colocar o mesmo alvo do padrão ABCD, né? Um clique aqui, um aqui no topo e um no final da retração aqui, tá certo? Seria aqui a extensão de Fibo com 3 toques, tá? Esse seria o alvo ideal aqui, então, dessa bandeira, né? Se a gente vê que as médias estão ajudando ou tem alguma outra coisa como suporte aqui, tá? A gente pode operar dessa forma, tá? E operando como? De forma conservadora ou arrojada, né? Se você quiser operar de forma arrojada, você vai entrar nesse ponto aqui embaixo, né? Você vai antecipar, esperar um candle, algo do tipo, assim, um candle de reversão, né? Um martelo aqui, por exemplo, que vai reverter da mini tendência de baixa para cima, ou um candle engolfo, por exemplo, beleza, né? Então você vai comprar nessa região com stop aqui embaixo para buscar aqui ou aqui, né, no primeiro ou no segundo alvo, tá? É um padrão que tem uma relação risco-retorno muito boa, tá? Eu não gosto muito de antecipar, né? Eu já falei aí, sempre falo que eu gosto da confirmação, né? Porque aqui, se eu entro antecipado, né, eu tô assumindo que essa tendência aqui vai continuar, né? Eu prefiro ter a confirmação, né, quando esse topo aqui é rompido, né, de que isso aqui vai continuar de forma mais saudável, tá? Então eu espero a confirmação, aqui o rompimento do topo anterior e coloco o meu stop no fundo anterior aqui. A relação risco-retorno é praticamente a mesma, né? A antecipação pode até dar um pouco mais e ok, né? Mas eu prefiro a confirmação aqui, tá certo? Então você pode adicionar, operar de forma conservadora ou arrojada. Eu opero de forma conservadora porque eu me sinto mais seguro e é o que eu recomendo, inclusive, né? Antecipação você vai tomar muito stop,
tá certo? Ele dá mais stop porque a relação risco-retorno é um pouco maior. Entenderam? É bem simples, né? Opa, deixa eu só apagar todos esses desenhos aqui, na verdade, porque eu já tenho o desenho no gráfico, né? Deixa eu só apagar isso aqui para eu mostrar uns exemplos aqui para vocês. Hoje na Sol existiu uma bandeira aqui no gráfico de 5 minutos, né? Vocês podem ver aqui, vou mostrar alguns exemplos para vocês para ficar mais fácil. Saindo na média de 200, isso aqui foi uma impulsão clara, né? Foi uma impulsão clara, saindo da média de 200 aqui, pô, 4 candles, né, de força, deixa eu até voltar o volume aqui. Vocês podem ver o volume aqui aumentando, né? Esse último candle teve um belo volume, inclusive de rompimento dos topos anteriores, né? Beleza, o que aconteceu? Pô, se eu colocar um Fibo aqui, onde que bateu o preço, né? Onde que bateu? Na 38.2 do Fibo, né, com as médias alinhadas para cima aqui. Então essa bandeira foi uma maravilha de operar, né? Eu estava comprado desde aqui de baixo, na verdade, desde o 95,56, alguma coisa, que eu estava comprando esse candle aqui, na verdade, né? Só que no Renko, então é diferente, com stop aqui embaixo mais ou menos, eu consegui carregar até os 97 uns quebrados, né? Foi um belo trade aí de pouco mais de R$1.000 hoje, maravilhoso, tá? Mas esse exemplo da bandeira aqui, por que eu não zerei quando começou a cair? Eu já estava num belo lucro, né? Porque eu percebi, pô, aqui é uma bandeira, eu poderia até ter aumentado, né? Como que a gente faz os alvos aqui? Você pode fazer das duas formas, né? O primeiro é você dar os 3 cliques na extensão de Fibo aqui, né? O primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui, tá certo? E ver que bateu aqui esse primeiro alvo, né, de 97,38, o de 98,20 não conseguiu pegar ainda, tá? Mas o alvo que eu prefiro para operar a bandeira, né, é esse aqui, é o alvo do mastro, tá? Por que chama bandeira, né? Porque tem um mastro e uma leve correção aqui. Nesse caso não teve aquele canal de baixa bonitinho, né? Que é o cenário ideal, mas vocês podem ver que foi uma breve correção aqui, o preço, as médias aqui servindo como suporte, então aqui foi uma bandeira bem clara, né? Então você pegar esse mastro aqui e colocar aqui do fundo, né? Bateu reto ali, né? Então essa bandeira foi perfeita de ser operada aqui, tá certo? Só para day trade funciona, Fábio? Não, para swing trade também, né? Vou colocar no diário da Sol que eu tenho estudos aqui já. E que eu acabei apagando todos os desenhos aqui. Depois eu faço de novo. Mas, pô, a gente pode ver que daqui para cá foi uma impulsão clara, né? Foi uma impulsão bem clara aqui, não foi? Essa última pernada de alta aqui, né, que terminou no Natal aqui da Sol, né? E aqui sim, vocês podem ver de forma mais clara, cadê a linha de tendência? Vocês podem ver de forma um pouco mais clara como que a bandeira está se formando, né? Se a gente somar aqui aproximadamente, tá? Não precisa ficar perfeito nem nada disso. Se você for ficar esperando os pontos perfeitos aqui, provavelmente você nunca vai operar, tá? Mas dá para ver de forma mais clara esse canal de baixa aqui, né, conectando topos e fundos aqui, e parando na retração de 61.8 de Fibo, né? Então se a gente esticar a Solana, a Sol, daqui para cima e replicar esse mastro do fundo da correção para cima, aproximadamente aqui, o alvo da Sol aí está em $150, tá? No momento está 97, então dá para subir mais uns 50 e poucos %, tá? E o que aconteceu aqui? Pô, ela já saiu da bandeira, né? Tá fazendo uma mini bandeira aqui também, né? Se a gente for olhar, deixa eu até apagar. Isso aqui também é uma mini bandeira, né? Tá parando nas retrações de Fibo aqui, as médias não estão alinhadas para cima, é verdade, né? Mas a gente pode ver esse canal aqui se formando, né? Esse canalzinho aqui se formando, que é uma bandeirinha, né? Isso aqui também. Então, como que a gente pode ver por um prazo mais curto aqui esse trade, tá? Replicando aqui, daqui pro fundo da bandeira, 125, né? No topo anterior, né? Essa bandeirinha aqui. Então, a tendência à bandeira de alta, ela é bem simples, levando em consideração que a gente pode observar na retração, né? Tanto topos e fundos descendentes, tá? Um mini pivô de baixa é possível observar, mas uma breve correção também
é legal, tá? A gente pode ver que naquele trade dos 5 minutos que eu mostrei, ó como o volume se comportou aqui, tá? Deixa eu tirar todos os desenhos. Ó, nessa retraçãozinha como o volume se comportou, né? Volume ridículo aqui depois da onda de impulsão, né? Depois ele rompeu com outro volume gigante, né? Então é bem simples, tá? No dólar, e no dólar no índice, no day trade, dá para operar a bandeira? Dá também, né? Vamos dar uma olhada no 15 minutos do dólar aqui no dia de... Hoje é terça, dia 6, né? Sexta-feira, dia 2 aqui. Se eu não me engano foi por aqui que o mercado abre, ele abriu logo um pouco antes aqui e depois ele tem essa impulsão clara aqui, né? É uma impulsão clara, tá certo? Que nem chegou a voltar nas retrações de FIBO aqui, mas as médias inclinadas para cima, né? Então a gente poderia assumir isso aqui como uma bandeira também, replicando, né, esse mastro do fundo da retração para cima e foi lá, né? Foi lá no 5013 aqui, no gráfico de 15 do dólar, tá bom? Então assim, tem... E para baixa a mesma coisa, né? Quando a gente vê uma bandeirinha de baixa, a gente entra vendendo também, tá? Deixa eu ver no índice aqui se tem alguma coisa interessante. Aqui pode ser uma bandeirinha também, não pode? É uma impulsão clara para baixo, tá certo? No gráfico de 15 do índice aqui do dia 24 de janeiro, tá? Que voltou às retrações de FIBO, parou na de 50%, maravilhoso, e as médias ancorando o preço para baixo aqui, né? A média de 20 atuando aqui como uma resistência, né? E onde que seria o alvo, então, daí dessa bandeira, né? Se a gente copiar o mastro para baixo aqui do início da retração, veio perfeitamente aqui no alvo da bandeira, né? E aí aquele negócio, né? Você pode entrar de duas formas, tá? Ou nessa região aqui com stop aqui em cima, né, para pegar o seu alvo aqui embaixo, ou você entra aqui no rompimento, né, com stop aqui no topo anterior para pegar esse alvo aqui. Tá vendo como a relação risco-retorno operando de forma conservadora é muito menor? Mas é muito mais seguro também, né? O que você prefere? Né? Você prefere operar sempre de forma arrojada, buscando um retorno maior, sabendo que você vai tomar mais stop, ou operando de forma conservadora, ganhando um pouquinho menos quando você acerta, mas tomando menos stops, né? É uma escolha que você tem que fazer, tá bom? Então é isso, a tendência de bandeira aqui ela é bem legal de ser operada, tá? Ela funciona bastante, é uma das figuras gráficas de continuação de tendência que mais funcionam, tá? Dá para operações, outras coisas, né? Outras criptos, todo e qualquer ativo é possível ser operado com esse esquema, tá bom? Da bandeirinha. Então, nesse exemplo aqui, né? Ele vem de uma pancada de baixa gigante, né? Faz uma bandeirinha aqui e sai dela com volume, né? Então, quando você vê a retração sem volume aqui, né, e saindo com volume, pode crer que ela vem mais, né? Principalmente com candle engolfo desse, as médias aqui atuando como suporte também, fica mais fácil operar assim, né? Fica um pouco mais fácil. Isso aqui a gente poderia até observar num tempo gráfico menor, que é uma bandeirinha também, né? Isso aqui é no gráfico de 5 minutos, mas se a gente colocar no 3, no 2, no 1, talvez seja uma bandeira mais bem definida, mas ó, correção aqui com volume caindo, né? Esses dois candles aqui, essas duas barras, né? Com volume caindo, depois indo embora, tá? E o alvo aqui dessa mini bandeira de alta, tá? Aqui, ó, daqui para cá, né? E foi exatamente reto, né? Então, esse é o esquema, você pode operar antecipado ou na confirmação, você que escolhe, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse, né? Operar a tendência de bandeira é bem legal, funciona bem, dá um bom payoff, né? O que você não pode fazer é alavancar mais do que você poderia perder num dia só, né? Você fazer o overtrading, você ficar ansioso, ansiosa, com o coração acelerado, porque você não quer tomar stop, você quer acertar todas. Isso não existe, tá? Eu sou um trader /operador aí de mercado, que eu não ligo de tomar stop, né? Eu acho que faz parte
toda operação que eu entro, eu já entro sabendo, aqui eu posso perder dinheiro, né? Mas claro que eu opero a minha estratégia, né, que eu chamo de Everest, eu opero o meu setup aí, que tem uma boa relação risco-retorno, mas também dá muito stop, né? Hoje eu tomei 2, beleza, depois eu acertei 2 muito boas e mais que compensou, né? Muito mais que compensou os stops, né? Eu perdi aproximadamente 2,5% do capital em cada stop, mas outras 2 operações deram um pouco mais de 8% cada uma, 7, 8% cada uma, então, pô, acabei com as taxas, acabei saindo 11%, se eu não me engano, no dia hoje, 10, 11%, então é isso, né, a gente precisa entender que quando a gente ganha, a gente tem que ganhar muito dinheiro, quando a gente perde, tem que perder ali o limitado, né, perder o previsto, tirar stop, né, para fazer preço médio, isso aí já fiz e... não existe fazer isso, né, para ganhar dinheiro, você fica fazendo preço médio, martingale, como o pessoal fala, mas beleza, esse foi o vídeo número 2, a estratégia número 2 de Andrew Aziz, e aí vão ter mais 6 vídeos na sequência aí também que eu vou falar sobre como operar reversão, né, como operar com as médias, com a VWAP, entre outras coisas também, tá bom? Se você viu o vídeo até aqui e ainda não curtiu, não deu like, fortalece aí para ajudar a crescer o canal, faz a boa, né? E comenta aí o que você achou, se você tiver qualquer dúvida, elogio, feedbacks, né? Sugestões, reclamações, pode ficar à vontade, manda aí nos comentários, me segue lá no Instagram, quiser trocar uma ideia comigo também, eu estou à total disposição. Obrigado pela atenção mais uma vez e confiança e um abraço!